Estamos aqui com a nossa convidada da Jornada Sul-Brasileira de Dermatologia, a doutora Cláudia Evantes, que é hepatologista e professora em... Você é professora de gastroenterologia? Isso, eu sou professora. Ou também de clínica. Do Departamento de Clínica Médica, né, da Universidade Federal do Paraná. E junto com a Cláudia, além de fazer perguntas sobre os temas que a gente teve agora no curso, eu vou extrapolar e falar sobre a sua ação também, Cláudia. Que legal. Você participou com a gente nesses anos, né? Isso. Então, foi um prazer enorme tê-las conosco na ação que atende famílias em vulnerabilidade social em Almirante Tamandaré. E vocês abriram para atendimento dermatológico de toda a comunidade, não só das famílias que a gente atende. E a gente viu, assim, acho que foram 4 atendimentos, né? 4 datas diferentes com atendimento que vocês fizeram, que foi aumentando o número de mulheres que eram atendidas e o quão importante foi para elas, né? A questão da autoestima, de melhorar a autoestima, de cuidados com a pele, de um atendimento de qualidade, né? Foi espetacular. Tanto é que a gente está programando construir a nossa sede, elas querem que tenha um local para que tenha esse atendimento médico, com uma sala adequada, com tudo isso, porque elas acharam... E foi realmente um momento muito, muito especial para a comunidade, né? Foi bem bacana. Então, dentro disso, até trouxe aí para a sociedade. É uma lembrancinha de Natal, mas ela foi feita pelas mulheres lá da ação. Elas aprenderam a fazer esse fuxiquinho aqui, ó. Para vocês colocarem, que eu sei que vocês estão com uma sede nova, vão inaugurar. Já foi inaugurada, ela vai para... Já foi, então, na porta da sede da Sociedade Paranaense de Dermatologia. Que linda. Tá bom? Obrigada, Cláudia. Imagina. A gente que agradece. Os dermatologistas, a gente agradece. O carinho é de vocês com as nossas mulheres e crianças lá. Que capricho. Muito chique, né? Olha que bonitinhas. Não tem como, né, gente? A gente, geralmente, quando a gente se envolve nesses projetos, ganhamos muito mais do que damos. A gente não é uma troca. A gente sai de lá leve, né? Sim. E teve muita criança também nesse projeto. Então, a gente atende as crianças e as famílias todas, né? E foi muito legal. Muito obrigada, Cláudia. A gente que agradece, com certeza. E, Cláudia, a gente, dentro daqui do nosso curso, a gente falou muito sobre as alterações hepáticas relacionados com os remédios que a gente usa na dermatologia, né? Você consegue fazer um resumo para a gente falar para o pessoal qual é a tua conclusão com essa aula? Veja, dentro da dermatologia, a gente tem muito pouca droga efetivamente causando dano hepático grave, que é a insuficiência hepática ou hepatite fulminante. O que a gente tem, eventualmente, são alterações discretas das transaminases, de fosfatase alcalina, mas sem risco significativo para o paciente, né? A gente tem uma preocupação grande no uso de medicações ou de substâncias que não estão autorizadas ou que não estão regulamentadas, sem um cuidado adequado. Então, o que a gente vê mais no consultório em relação a isso? É o uso de substâncias que às vezes o paciente não sabe nem dizer o que que foi prescrito por profissionais que às vezes nem são da área médica, que não estão autorizados a fazer aquele tipo de prescrição. Mas eu não vejo os medicamentos da área de dermatologia como uma preocupação grande para dano hepático, né? Mesmo a isotretinoína que a gente falou, a porcentagem de pacientes que fazem alteração significativa é muito baixa e a gente não tem visto. Então, eu trabalho com a equipe de transplante já há alguns anos lá no hospital e não me lembro, olha, estou fazendo um esforço aqui, mas não me lembro de nenhum caso de medicamento. A gente teve transplante de paciente que tinha feito um uso de anti-inflamatório, então foi uma coisa idiosincrásica, né? Teve por uso de antibiótico, teve por uso de chá, teve por paciente que fez insuficiência hepática por uso de um energético com anabolizante, um monte de coisa junto que nem ele sabia, mas ele recuperou e não precisou transplantar. Então, eu acho importante ter essa preocupação de olhar o fígado, mas eu acho que vocês estão cuidando bem do fígado. Dermatologista tem o hábito de pedir muito exame. Né? Quais são os remédios que vocês têm mais medo em relação ao fígado, meninas?
terbinafina. Né? Isotretinoína, não, isotretinoína, né? Isotretinoína, eu tenho até um caso interessante de um paciente que ele fez um acompanhamento comigo, todo bonitinho, exames todos legais. E aí depois eu vi uma alteração e acabou que na anamnese a gente identificou ali um chá não identificado, prescrito por não médico. A relação temporal, ela se dá geralmente no início, até 3 meses, mas na literatura a gente considera até 6 meses do início da droga, tá? Então, pensando numa lesão hepática aguda. Então, se você pensar, o mais importante é você estar acompanhando ali no começo. Mas eu não tenho atendido pacientes com alteração hepática em função disso. O que a gente vê muito é aquilo que eu estava falando, o paciente vem estar usando um arsenal enorme de coisas, né? Eu atendi agora recentemente uma paciente com abscesso hepático que estava usando inúmeras coisas, GH, testosterona, e outras coisas que ela não sabia mais nem dizer o que era, e que a gente e tem alteração, além do abscesso hepático, que a gente não sabe de onde que veio direito, ela tinha alteração de enzimas hepáticas, usou antibiótico, drenou o abscesso, e ela continua com uma alteração de enzima hepática, agora a gente tem que ver o que é que está causando isso. E dentro dessas substâncias todas, a gente vai buscar o que pode ter mais nexo causal. É importante, eu acho que para os pacientes ficar aquele alerta, né? De que nem todo chazinho é inofensivo, que aquele termogênico que o colega da academia ou o personal recomendou pode realmente ter um dano hepático, né? O que eu costumo dizer é as pessoas têm muita segurança por ser natural, né? Então, não é porque é natural que não possa ser tóxico, né? Então, tem um trabalho que foi apresentado num congresso americano há muito tempo, há uns 10 anos atrás, mas eu sempre cito nas minhas aulas de hepatotoxicidade, que eles fizeram uma análise do que tinha dentro dos produtos e o que tinha no rótulo. E houve uma discordância enorme, em especial nos bodybuildings, em todos. Não tinha nenhum que batesse o que estava ali com o que estava no rótulo. Se isso acontece lá nos Estados Unidos, vocês imaginem aqui. E imagine em relação aos fitoterápicos, porque às vezes você tem aquela substância que a folha, o chá daquela folha não é hepatotóxico, mas se tiver uma outra folha junto, pode ser, tem controle de que aquela folha é aquela folha? A gente não tem isso nos remédios, né? Nas coisas que são aprovadas, que são validadas para tal. Então, tem que tomar com cuidado, né? Eu falo sempre assim, olha, cuidado, você precisa disso? Tem indicação para estar usando essa substância? A gente tem que avaliar risco-benefício toda vez, né? A gente tem... O que eu mais tenho medo em relação ao fígado são os pacientes que tomam remédios importantes e somem. Né? Então, paciente que usa ou itraconazol, ou fluconazol, ou a terbinafina e some. O metrexato e some. Esse é o nosso receio, né? Em relação ao metrexato, tem saído estudos nos últimos anos muito interessante. Que parece que ele não é tão vilão assim, e não é ele que causa fibrose, mas sim os pacientes que estão evoluindo para obesidade, síndrome metabólica, dislipidemia, esteatose, isso sim. Então, até o metrexato, que era uma medicação que a gente se preocupava mais, ele parece que ganhando aí uma estrelinha de que ele não é uma medicação prejudicial ao fígado em relação ao desenvolvimento de fibrose. Então, precisamos aguardar. A gente prescreve muito metrexato. Sim. Acho que depois de corticoide é o que eu mais prescrevo, assim. E a gente não tem esse medo, né? Por exemplo, nossa, vai causar fibrose hepática, pulmonar, depende da doença de base do paciente. Nos nossos pacientes com psoríase é muito diferente do paciente com artrite reumatoide. O paciente com artrite reumatoide faz muito mais fibrose pulmonar do que psoríase. Não faz tanto, né? Que interessante. Então, mas em relação à fibrose hepática, ele está caindo, assim, a gente não está mais se preocupando tanto, e a gente está vendo que o grande vilão hoje da fibrose hepática é a síndrome metabólica e a esteatose. Eu ia te perguntar sobre isso agora, né? Qual é o principal problema hoje em dia em relação à saúde do fígado? Olha, sem dúvida, quando eu fiz o concurso que eu entrei no Hospital de Clínicas como professora, a primeira aula que eu dei no departamento
um colega me perguntou se eu não estava com medo de que a minha área de atuação deixasse de existir, porque a gente está curando a hepatite C, né? Que até um tempo atrás era a principal causa de doença hepática, de indicação de transplante, e hoje a gente cura 100% dos pacientes. E eu falei para ele, pelo contrário, porque hoje no nosso consultório a gente só atende pacientes com esteatose. E hoje a esteatose, que evolui para cirrose, é a principal causa de transplante hepático no mundo ocidental. Por uma questão de estilo de vida que a gente está tendo, né? Aquilo que a gente tem discutido de alimentação inadequada, o sedentarismo, os produtos multiprocessados, a dieta com alimentos multiprocessados, a falta de autocuidado, né? Que vocês, que teve uma aula muito interessante, que eu acho que é importante a gente abordar, porque a gente fala muito do que fazer, mas a gente não faz a nossa parte, né? Como é que está a nossa alimentação? Como é que está a nossa atividade física? Então, hoje a nossa grande preocupação é o paciente com esteatose. A esteatose, que antigamente a gente chamava de doença hepática gordurosa não alcoólica, agora ela tem uma nova terminologia e maneira mais simples da gente chamar é de fígado metabólico, né? Tem uma porcentagem grande dos pacientes que não vai ter a evolução para cirrose, que é a grande maioria, mas vai ter 20% e 25% que vão evoluir para cirrose. E 20% e 25% de uma doença que em 2030 nós vamos ter no Brasil uma prevalência de 40% da população, é muita gente. Essa evolução para cirrose, ela tem a ver com a gravidade, com o tempo de evolução dessa síndrome metabólica? Sim. Qual que é o fator de risco mais importante? Tem super importante a tua pergunta. Alguns fatores influenciam muito isso. A associação com diabetes e obesidade. E também alguns fatores genéticos, que daí a gente não consegue mudar, né? Mas o tempo do diabetes e a obesidade estão mais relacionados à gravidade dessa doença. E, obviamente, se o paciente fizer ingestão de álcool, tiver uma hepatite viral associada, né? Porque daí é uma agressão a mais ao fígado. Mas, geralmente, os pacientes que evoluem mal, têm mais de 50 anos, são obesos e diabéticos, né? E é aquela obesidade, do ponto de vista do fígado, é aquela obesidade visceral, né? Então, o paciente não tem muita gordura periférica, a gordura toda é abdominal. E uma coisa que também a gente percebe muito, até entre os médicos, é o nosso medo de associação com álcool, né? Se você está tomando isotretinoína, não pode tomar álcool. Se você está tomando antibiótico, não posso tomar álcool. A gente pensa isso por causa do fígado, principalmente. Qual é a sua opinião sobre isso? Então, não deve, porque tem a questão da metabolização, né? Metabolização no citocromo P450 e o metabolismo da droga que possa influenciar na ação da droga. Então, não deve fazer essa associação mesmo, porque dependendo da droga, você pode alterar a meia-vida dela e a eficácia, né? Então, essa é uma recomendação que deve prevalecer e nós, como hepatologistas, a gente tem muito receio com a ingestão de álcool, obviamente, né? Então, as pessoas estão bebendo cada vez mais, a gente viu isso na pandemia, e nós, mulheres, somos muito mais sensíveis ao álcool. Então, eu lembro metade da dose do homem. Metade da dose do homem. Então, eu digo assim, quando tem um casal que, às vezes, o casal tem por hábito, à noite, abrir uma garrafa de vinho, ele e a esposa tomam meia garrafa de vinho. A mulher se deu muito mal, porque já é uma dose tóxica para ela, né? Então, tem que ter muito cuidado. O álcool, ele não deve ser uma rotina, não deve ser uma coisa, uma fonte de prazer ou de você lidar com as suas tensões diárias, né? Isso não é positivo e pode ser, inclusive, bastante nocivo. E não tem uma dose mínima que seja boa para a nossa saúde de, por exemplo, vinho. Não existe, né? Se você pensa no resveratrol, a quantidade não é significativa. Exato. Na dieta, uma dieta saudável, com alimentos saudáveis, fibras, legumes, verduras, frutas, te dá muito mais esse potencial antioxidante que o vinho dá, né? Exatamente. E, além disso, tem uma cultura hoje, é glamourizado você gostar de vinho, você ter uma assinatura de vinho, né? Então, vai um pouco contra o que a gente vê, né? As pessoas tentam
ter uma fuga dos problemas no álcool, né? Exatamente. Então é aquilo, tem um dia... Aquela pessoa que tem um dia tenso e que para dormir precisa ingerir álcool, ou é a maneira dele relaxar, ele já tem uma relação com a bebida alcoólica que não é saudável. Né? Então vai fazer atividade física, vai assistir um filme legal, vai ler projeto livro social. bom, vai ter envolvido num projeto social, exatamente, né? Que a gente vê que os nossos problemas não são tão problemas assim, né? Não que nós não os tenhamos, a gente tem, mas a gente olha com outro olhar, assim. Então, vocês querem fazer mais alguma pergunta, meninas? Eu ia fazer uma pergunta, talvez não seja relevante daí. Não existe pergunta irrelevante. Doutora, esses suplementos que estão sendo também bastante utilizados, né? Seja suplementos alimentares, creatina, glutamina, colágeno mesmo, né? Esse pré-treino. Você vê algum impacto na parte hepática também ou não tem nenhuma relação? Super importante a tua pergunta, tá? Se esses produtos tiverem creatina, tiverem só proteína, não tem problema. Se eles forem de qualidade, tiverem realmente aquilo que é para ter, né? Então, glutamina, a gente até usa glutamina para regeneração intestinal. A creatina não traz problema. O BCAA a gente usa até para os pacientes cirróticos, para auxiliar no tratamento de encefalopatia hepática, para ganho de massa muscular. Então, eles não são nocivos nesse sentido, tá? Mas tem que cuidar quando tem excesso de cafeína, quando tem outras substâncias, em especial hormônio, aí sim a gente passa a ter uma preocupação. Tá? Mas a creatina não teria problema. Então, Cláudia, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. As meninas são dermatologistas já? Meu eu tô Deus. com quase 40. Eu tô com 53. Elas são dermatologistas, a Thaís, ela é mestranda, ela tem um trabalho muito interessante que foi o TCC que a gente fez junto, né, Thaís? Sobre o que é? É uma doença que se chama foliculite decalvante. E a gente está aprendendo ainda sobre ela e a Thaís tem um grande trabalho de rebiopsiar os pacientes todos. Então, os pacientes têm 2 biópsias no momento, trata e depois rebiopsia. Ah, que bacana! E Então um trabalho publicou, inédito. Não, ela começou agora. Começou? É porque eu faço assim, coitados, os residentes. Pego eles óbvio, né? E dou uma grande ideia. Daí eles se ferram, e eu sei que aquilo é mestrado, mas eles acham que é só um TCC. Só um TCC, né? Na verdade, Thaís, da Thaís é um doutorado, né? Eu acho que ela consegue qualificar porque é inédito. Não, e se tem biópsia antes e depois, que essa é uma dificuldade que a gente tem no fígado, né? Mas se você tem uma biópsia antes e depois, pronto, né? É um doutorado. E a Juliana, ela... Eu faço muitas pós-graduações. Você não faz ideia. Eu tô no meu R11. Tá? Eu só não faço porque meu marido disse que vai se separar de mim se eu fizer. Eu queria ir pra fora fazer um curso de epidemiologia. Ele falou, se você fizer isso... Você fez aquele de Harvard? Muito não bom. Fiz. É muito bom. Não dá tempo. Mas é porque ele queria ir morar na França pra ficar... voltando de metrô para casa com uma baguete embaixo do braço, colhendo azeitona para fazer azeite, aquelas coisas. Eu falei, vamos, legal. Aí você faz isso e eu vou fazer um curso de epidemiologia. Ele falou, se você fizer isso, eu me separo. E a Juliana é minha amiga, minha dupla do R11. Ela é minha amiga do meu R11. A Juliana é uma jovem notável. Ela é muito boa em tudo que ela faz, né? Que bom. E a gente tá fazendo um fellow de Muito cirurgia obrigada, estética da face. E a gente tava falando sobre cirurgias estéticas, né? Olha! Porque dermatologista, que bacana. Cláudia, opera e muito. E as pessoas acham que não, que a gente só fica fazendo procedimentos estéticos, e não é essa a verdade, né? A gente opera muito e opera muito bem, né? E isso, às vezes, até entre os nossos colegas, a gente tem que fazer eles entenderem. Vamos montar um pequeno centro cirúrgico na sede da associação da ONG lá, então, para vocês operarem. Eu sou professora de cirurgia dermatológica, eu faço câncer de pele. Então, no país tem uns 10 centros, mais ou menos, que fazem, e a Mackenzie é um desses centros, entende? Então, assim,
obviamente, uma Mackenzie não irá para o podcast combinado, não posso, essa parte não pode, mas sim, tipo, a gente faz coisas gigantes. Tira o nariz inteiro, reconstrói, tira a pálpebra inteira e fica ótimo, sabe? Então, as pessoas não têm ideia, e às vezes nem os dermatologistas, por exemplo. A blefaroplastia que a Juliana faz dá de 10 em um monte de cirurgião plástico que eu já encaminhava meus pacientes. Porque eu encaminhava e eles voltavam achando que melhorou pouco, porque eles não querem deixar com cicatriz, né? E nossa, olha ela. Opera excelentemente bem. Ela operaria a minha blefaroplastia sem medo nenhum. Ah, que legal! Muito obrigada. Nossa, é perfeita, perfeita. Eu sou apaixonada pela cirurgia cosmética. A gente chega uma hora que a gente não consegue mais entregar o que o paciente gostaria sem a cirurgia, né? Então, a cirurgia complementa muito bem aquilo que o paciente busca o dermatologista para resolver, Aham. sabe? Então, E que precisa da você cirurgia. precisa da cirurgia. Às vezes um lip lifting, né? Um preenchedor não resolve quando a distância entre o nariz e o lábio superior é muito alongada com o envelhecimento. Então, a gente consegue isso com a cirurgia, né? Em um tempo só, sem várias sessões. E os resultados são belíssimos. Que bacana, que legal. E as duas fizeram Mackenzie? Não. Não. Ih, cada um de um canto. Ah, você fez positivo. Eu fiz Universidade Positivo e eu fui fazer a residência no Espírito Santo, em Vitória, na Santa Casa Quando de lá. que você fez positivo? Faz tempo, não? Positivo, eu fiz de 2014. 2014 eu entrei. Entrei na acho que meu Positivo. marido deu aula pra você, então. Quem? Cleo. Ele... É. Mas que o que não. ela tá falando Acho que isso, não. mas ele também é bem nerd. O Cleo? Uhum. Ele é bem nerd, ele fica botando freios, mas ele não respeita esses freios dele. Não, ele tá irreconhecível. Porque. Não, ele tá irreconhecível porque ele tá mais nerd do que eu achei que ele fosse. Porque ele era todo alternativo, assim. Ele queria se formar, ele fez faculdade de milho. Ele queria se formar, ir pro Nordeste pra de manhã ele mergulhar e fazer consultório só no final do dia, assim, sabe? Daí agora. É professor da PUC, é médico na Federal, trabalha um monte, tá envolvido com sociedade. Até o que consome sociedade consome muito, né? E a Thaís, você fez onde? Eu Faculdade? me formei em Nem lembro. Santa Catarina, no extremo oeste de Santa Catarina, pertinho da minha cidade. E aí fiz residência aqui na Mackenzie. Terminei tem 2 anos, 2021. Como é que foi fazer residência na pandemia? Eu acho que como pegou a metade da residência, nem o primeiro ano, nem o último, eu acho que foi... Foi Ok. É. Aham, ok. É.